Um milionário abandonou seu amor para se concentrar em sua carreira 23 anos depois. Quando a viu novamente, ficou boquiaberto com o que descobriu. Clique em inscrever-se para conhecer mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. O restaurante Céu Estrelado brilhava com um resplendor dourado no coração da cidade de São Paulo. Suas enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica das luzes noturnas que se estendiam até onde a vista alcançava. Era o lugar preferido da elite, onde o tilintar das taças de cristal se misturava com risadas sofisticadas e conversas em voz baixa. Em uma mesa junto à janela, Ricardo Neves, um homem de 50 anos, observava distraidamente a cidade enquanto esperava seu jantar. Seu cabelo, antes negro como ébano, agora estava salpicado de fios grisalhos que lhe davam um ar distinto. Seus olhos, de um castanho intenso, refletiam anos de determinação e sucesso, mas também uma sombra de solidão que nem mesmo seu impecável terno de grife conseguia ocultar. Ricardo era o epítome do sucesso empresarial. Havia construído um império imobiliário do zero, e seu nome era sinônimo de luxo e exclusividade. No entanto, enquanto brincava com a taça de vinho tinto em sua mão, seus pensamentos não estavam em contratos milionários nem em futuras aquisições. Sua mente vagava, como fazia com frequência nos últimos tempos, para um passado distante, para uma época em que o sucesso era medido em risos compartilhados e promessas sussurradas sob as estrelas. Para ela, Beatriz. A lembrança de Beatriz era como uma antiga ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Seu sorriso, seus olhos cor de avelã, o aroma de seu perfume, tudo estava gravado em sua memória, com uma nitidez dolorosa. Haviam-se passado 23 anos, desde que tomou a decisão que mudaria o curso de suas vidas, 23 anos, desde que escolheu sua ambição acima do amor. Naquela época, Ricardo era um jovem empreendedor com grandes sonhos. Beatriz, sua namorada da faculdade, era sua âncora, seu apoio incondicional. Mas quando surgiu a oportunidade de expandir seus negócios para o exterior, Ricardo se viu em uma encruzilhada. Beatriz queria se estabelecer, formar uma família, ele queria conquistar o mundo. A discussão final foi breve, mas devastadora. Ricardo ainda podia ouvir o eco de suas próprias palavras. Sinto muito, Beatriz, mas esta é minha oportunidade, não posso deixá-la passar. O som da porta se fechando atrás dela ressoava em seus ouvidos, mesmo depois de tantos anos. Ricardo sacudiu a cabeça, tentando afastar as lembranças. Havia se convencido de que tomara a decisão certa. Seu sucesso era prova disso, não era? Mas em noites como esta, quando o silêncio se tornava ensurdecedor em sua cobertura luxuosa, não podia evitar se perguntar o que teria acontecido se um movimento na entrada do restaurante chamou sua atenção. Uma mulher acabava de entrar, e Ricardo sentiu que o mundo parava. O tempo pareceu retroceder enquanto a observava. Seu cabelo, agora com alguns fios prateados, ainda caía em ondas suaves sobre seus ombros. Sua figura, embora mais madura, conservava a graça e elegância que sempre a caracterizaram. Era ela, Beatriz. Ricardo ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. 23 anos se desvaneceram em um instante, e de repente ele voltava a ser aquele jovem apaixonado, com o coração batendo descompassado no peito. Mas Beatriz não estava sozinha. Junto dela, um jovem de uns 20 e poucos anos a acompanhava. Ricardo sentiu uma pontada de algo que não pôde identificar. Imediatamente o jovem era alto, de compleição atlética, com um ar de confiança que lhe parecia estranhamente familiar. Quando o jovem girou ligeiramente a cabeça, Ricardo sentiu que lhe faltava o ar. Era como olhar-se em um espelho que refletisse o passado. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo maxilar forte, até mesmo a forma como sorria. Era uma versão mais jovem de si mesmo. A realização o atingiu com a força de um maremoto. Não era possível. E, no entanto, ali estava, diante de seus olhos.
Esse jovem tão parecido com ele que acompanhava Beatriz poderia ser seu filho? As implicações desse pensamento o deixaram tonto. Se fosse verdade, significava que Beatriz estava grávida quando ele a deixou. Significava que havia um filho, seu filho, do qual nunca soubera. Um filho que havia crescido sem conhecê-lo, sem saber quem era seu pai. A culpa, o arrependimento e uma mistura de emoções que não podia nomear o dominaram. Como pôde ter sido tão cego, tão egoísta? Como pôde deixar que sua ambição o cegasse a ponto de abandonar não só o amor de sua vida, mas também seu próprio filho? Ricardo observou, com uma mistura de fascinação e horror, como Beatriz e o jovem eram conduzidos a uma mesa não muito longe da sua viu, como Beatriz sorria com orgulho enquanto falava com seu filho, como o jovem gesticulava animadamente enquanto contava alguma história. Nesse momento, Ricardo Neves, o magnata imobiliário, o homem que tinha tudo, percebeu que na realidade não tinha nada que realmente importasse. Toda sua riqueza, todo o seu sucesso pareciam vazios e sem sentido diante da cena que se desenrolava ante seus olhos. Com mãos trêmulas, Ricardo pegou sua taça de vinho e bebeu um longo gole, tentando acalmar o turbilhão de emoções que ameaçava dominá-lo. Sabia que este encontro casual, esta reviravolta do destino, iria mudar sua vida para sempre. Enquanto observava Beatriz e o jovem, uma determinação começou a crescer em seu interior. Não sabia como, não sabia se seria possível, mas naquele momento, Ricardo Neves tomou uma decisão. Iria fazer tudo o possível para reparar o dano que havia causado. Iria lutar para conhecer seu filho, para ganhar um lugar em sua vida. E talvez, apenas talvez, teria a chance de provar a Beatriz que o amor que uma vez compartilharam ainda poderia renascer das cinzas. O garçom se aproximou de sua mesa, perguntando se estava pronto para pedir. Ricardo mal o ouviu. Sua mente já estava traçando planos, imaginando cenários, preparando-se para o maior desafio de sua vida. Porque sabia que o que viria a seguir seria muito mais difícil do que qualquer negociação ou aquisição que enfrentara em sua carreira. Este era o começo de uma nova história. Uma história de redenção, de segundas chances e de amor perdido e encontrado. E Ricardo estava determinado a não cometer os mesmos erros do passado. Com um último olhar para a mesa, onde Beatriz e seu filho jantavam, Ricardo endireitou-se em sua cadeira. O caminho que tinha pela frente seria longo e difícil, mas estava disposto a percorrê-lo, porque agora sabia que algumas coisas valiam mais do que todo o ouro do mundo, e ele havia passado tempo demais ignorando o que realmente importava. A noite mal começava, e com ela uma nova etapa na vida de Ricardo Neves. Uma etapa cheia de desafios, de emoções intensas e da possibilidade de recuperar o que uma vez perdeu por sua própria cegueira. Os dias seguintes ao encontro no restaurante foram um turbilhão de emoções para Ricardo. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Beatriz e aquele jovem que, estava quase certo, era seu filho. A culpa e o arrependimento o corroíam, mas também sentia uma determinação feroz de fazer as coisas certas desta vez. Depois de muitas dúvidas e ensaios diante do espelho, Ricardo finalmente reuniu a coragem para contatar Beatriz. Conseguiu seu número através de alguns contatos, sentindo que cada toque era uma eternidade. Quando finalmente ouviu sua voz, sentiu que o coração parava. Alô? A voz de Beatriz soava exatamente como ele lembrava, talvez um pouco mais madura, mas com o mesmo calor que o havia cativado há tantos anos. Beatriz, sou eu, Ricardo. Houve um silêncio do outro lado da linha, tão longo que por um momento pensou que ela havia desligado. Ricardo. Seu nome nos lábios de Beatriz soava como uma mistura de surpresa e algo mais que não pôde identificar. Passaram-se muitos anos. Eu sei, respondeu ele, sentindo que as palavras ficavam presas em sua garganta. Eu vi você no restaurante Céu Estrelado há alguns dias. Você estava com um jovem. Outro silêncio, este ainda mais pesado que o anterior. Sim, eu estava com Gustavo, nosso filho. A confirmação, embora esperada, o atingiu como um soco no estômago.
Beatriz, eu não sabia. Juro que se eu soubesse... O quê, Ricardo? A voz de Beatriz agora tinha uma dureza que ele não lembrava. Você teria deixado os seus grandes sonhos por nós? Teria ficado? A pergunta o deixou sem palavras por um momento. Teria feito isso? O Ricardo de 23 anos atrás, provavelmente não. Mas o homem que era agora, não sei. Admitiu finalmente. Mas o que eu sei é que cometi o maior erro da minha vida ao deixar você ir. E agora quero fazer as coisas certas. Quero conhecer o Gustavo, se você me permitir. Quero fazer parte da vida dele. Beatriz suspirou profundamente. Ricardo, se passaram 23 anos. Gustavo cresceu sem um pai e agora é um homem. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo fique bem. Eu sei, disse Ricardo, o desespero claro em sua voz. Não espero que seja fácil, nem que me aceitem imediatamente. Só peço uma oportunidade. Por favor, Beatriz, deixe-me ao menos tentar. Houve outro longo silêncio antes que Beatriz respondesse. Está bem, mas com uma condição. Primeiro vou falar com o Gustavo. Se ele concordar em conhecer você, então poderá fazê-lo. Mas se ele disser que não, você tem que respeitar a decisão dele. Entendido? Sim, claro, respondeu Ricardo, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Obrigado, Beatriz, de verdade, obrigado. Depois de trocarem mais alguns detalhes, a ligação terminou. Ricardo ficou olhando para o telefone em sua mão, uma tempestade de emoções agitando-se em seu interior. Havia dado o primeiro passo, mas sabia que o caminho que tinha pela frente seria difícil e cheio de obstáculos. Os dias seguintes foram uma tortura para Ricardo. Esperava ansiosamente por notícias de Beatriz, enquanto tentava se concentrar em seu trabalho. Mas até mesmo as reuniões mais importantes pareciam insignificantes comparadas à possibilidade de conhecer seu filho. Finalmente, quase uma semana depois, recebeu uma mensagem de Beatriz. Gustavo concordou em ver você. Amanhã, 15 horas no Café Paulista, no Parque Ibirapuera. Ricardo sentiu o coração dar um salto. Era sua oportunidade e estava determinado a não desperdiçá-la. No dia seguinte, chegou ao café meia hora antes do combinado. Sentou-se em uma mesa com vista para o parque, suas mãos inquietas brincando com a xícara de café que havia pedido, mas que não conseguia beber. Às 15 horas em ponto, ele os viu. Chegar Beatriz, tão linda como sempre, caminhava ao lado de Gustavo. Vê-los juntos agora de perto fez Ricardo sentir uma pontada de dor por todos os anos perdidos. Ele se levantou quando se aproximaram da mesa, sentindo que as pernas tremiam ligeiramente. Olá, disse, sua voz mal passando de um sussurro. Beatriz assentiu em sua direção, mas foi Gustavo quem falou primeiro. Então você é meu pai, disse, sua voz fria e distante. Ricardo assentiu, incapaz de encontrar as palavras adequadas. Agora que o tinha diante dele, a semelhança era ainda mais surpreendente. Era como olhar-se em um espelho que refletisse o passado. Sentaram-se, um silêncio incômodo caindo sobre a mesa. Finalmente, Ricardo reuniu coragem para falar. Gustavo, sei que nada do que eu possa dizer compensará os anos que estive ausente, mas quero que saiba que, se me der a oportunidade, gostaria de fazer parte da sua vida. Gustavo o olhou fixamente, seus olhos tão parecidos com os de Ricardo, cheios de uma mistura de emoções. Por que agora? Perguntou. Por que depois de tantos anos? Ricardo respirou fundo. Porque fui um tolo, admitiu. Porque pensei que o sucesso e o dinheiro eram o mais importante. Mas me enganei e agora percebo tudo o que perdi. E você espera que simplesmente o aceitemos em nossas vidas como se nada tivesse acontecido? A voz de Gustavo estava carregada de ressentimento. Não, respondeu Ricardo. Sei que não será fácil. Sei que terei que ganhar um lugar em sua vida, se é que você decidir me dar essa oportunidade, e entenderei se não quiser fazê-lo. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer o que for necessário para provar que me importo com você. Que lamento profundamente não ter estado lá para você todos esses anos. Gustavo manteve seu olhar fixo em Ricardo, como se estivesse procurando algo em seus olhos. O silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade.
Beatriz, que até agora havia permanecido em silêncio, finalmente interveio. Gustavo, disse suavemente, sei que isso é difícil para você. Mas talvez você devesse dar uma chance a ele. Gustavo se voltou para sua mãe, surpreso. Você acha, depois de tudo o que passamos? Beatriz suspirou. Aprendi que guardar rancor só nos machuca. Não estou dizendo que você deva perdoá-lo imediatamente, mas talvez ouvi-lo possa ser um primeiro passo. Ricardo conteve a respiração, esperando a resposta de Gustavo. Finalmente, o jovem voltou a olhar para Ricardo. Está bem, disse, sua voz ainda cautelosa. Mas que fique claro, isso não significa que eu esteja aceitando você como meu pai. Só estou disposto a ouvir o que tem a dizer. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Obrigado, Gustavo. É mais do que eu mereço. A partir desse momento, a conversa fluiu lentamente. Ricardo falou sobre sua vida, sua carreira e como, apesar de seu sucesso profissional, sempre sentiu que algo faltava. Gustavo escutava em silêncio, sua expressão indecifrável. Quando chegou o momento de falar sobre Gustavo, o jovem se mostrou reticente no início, mas pouco a pouco começou a se abrir. Falou sobre sua carreira em medicina, sua paixão pelo voluntariado, e como Beatriz sempre foi sua rocha, seu apoio incondicional. Ricardo ouvia atentamente cada palavra, seu coração se enchendo de orgulho pelo homem em que seu filho se tornara, e ao mesmo tempo se partindo por tudo o que havia perdido. Quando o sol começou a se pôr, decidiram encerrar o encontro. Ao se despedirem, Ricardo reuniu coragem para fazer uma pergunta. Gustavo, você acha que poderíamos nos ver novamente? Gustavo o olhou por um longo momento antes de responder. Talvez preciso de tempo para processar tudo isso. Eu te aviso. Ricardo assentiu, grato até mesmo por essa pequena possibilidade. Enquanto via Gustavo e Beatriz se afastarem, sentiu uma mistura de esperança e determinação. Sabia que o caminho seria longo e difícil, mas estava disposto a percorrê-lo passo a passo para ganhar um lugar na vida de seu filho. As semanas seguintes, ao encontro no café, foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Ricardo mergulhou em seu trabalho, tentando se distrair da ansiedade que sentia cada vez que olhava para seu telefone, esperando notícias de Gustavo e Beatriz. Por sua vez, se viu revivendo velhos sentimentos que acreditava estarem enterrados há muito tempo, e Gustavo lutava com uma tempestade interna de emoções contraditórias. Uma tarde, enquanto Gustavo estava no hospital fazendo suas rondas como residente de pediatria, recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Cecília, sua avó materna. Gustavo, querido, disse Dona Cecília, sua voz carregada de preocupação. Sua mãe me contou sobre o encontro com Ricardo. Como você está? Gustavo suspirou, encontrando um canto tranquilo para falar. Estou não sei, vó. É complicado. Eu sei, meu amor. Mas há algo que acho que você deveria saber. Algo que sua mãe nunca te contou e que talvez possa ajudar você a entender melhor as coisas. Intrigado, Gustavo ouviu enquanto sua avó revelava uma parte da história que ele desconhecia. Acontece que pouco depois de Ricardo partir, Beatriz havia descoberto que estava grávida. Em um ímpeto de orgulho ferido e dor, ela decidiu não contar a Ricardo. Sua mãe estava arrasada, Gustavo, explicou Dona Cecília. Ela pensou que se Ricardo realmente a amasse, teria escolhido ficar com ela em vez de perseguir sua carreira. Ela não queria que ele voltasse apenas por obrigação. Essa revelação abalou o mundo de Gustavo. Ele sempre havia presumido que seu pai os abandonara, sabendo de sua existência. Saber que Ricardo nunca teve a oportunidade de escolher fazer parte de sua vida era desconcertante. Mas, vó, protestou Gustavo, isso não justifica o fato de ele nunca ter tentado nos contatar em todos esses anos. Você tem razão, querido, concordou Dona Cecília. Ricardo cometeu muitos erros, mas sua mãe também. Às vezes, o orgulho e o medo nos fazem tomar decisões que machucam aqueles que mais amamos. Depois de desligar, Gustavo ficou pensativo. Essa nova informação não mudava o fato de que ele cresceu sem um pai, mas lançava uma nova luz sobre a situação.
decidiu que precisava conversar com sua mãe. Naquela noite, no apartamento que compartilhava com Beatriz, Gustavo confrontou sua mãe. "Por que você nunca me contou?" perguntou, sua voz uma mistura de dor e confusão. Beatriz, surpresa pela pergunta, soube imediatamente a que ele se referia. Deixou-se cair no sofá, as lágrimas assomando em seus olhos. "Oh, Gustavo, sinto muito. Eu tinha medo. Medo de que, se você soubesse, me odiaria por ter negado a você a oportunidade de ter um pai." "Mãe", disse Gustavo, sentando-se ao lado dela e pegando suas mãos. "Eu nunca poderia odiar você. Você foi meu mundo inteiro. Mas você não acha que eu merecia saber a verdade?" Beatriz assentiu, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Sim, você merecia. Eu errei, filho. Deixei que minha dor e meu orgulho nublassem meu julgamento. E quando o tempo passou, ficou cada vez mais difícil dizer a verdade." Gustavo abraçou sua mãe, sentindo como anos de emoções reprimidas vinham à tona. "Eu te amo, mãe. Isso nunca vai mudar. Mas acho que preciso dar uma chance ao Ricardo, não por ele, mas por mim. Preciso conhecê-lo, entender quem ele é, para poder me entender melhor." Beatriz se afastou ligeiramente, olhando para seu filho com uma mistura de orgulho e tristeza. "Eu entendo, meu amor, e vou te apoiar no que você decidir." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo se encontrava em seu escritório, revisando distraidamente alguns documentos. Sua mente, como tinha sido frequente nas últimas semanas, estava em Gustavo e Beatriz. Foi então que sua assistente entrou, anunciando uma visita inesperada. "Senhor Neves, há alguém que quer vê-lo, diz que é urgente." Ricardo levantou os olhos intrigado. "Quem é?" "Diz que se chama Gustavo Almeida." O coração de Ricardo deu um salto, sem pensar duas vezes. Levantou-se de sua cadeira. "Faça-o entrar, por favor." Momentos depois, Gustavo entrou no escritório. Parecia nervoso, mas determinado. "Precisamos conversar", disse sem rodeios. Ricardo assentiu, indicando que se sentasse. "Claro, está tudo bem?" Gustavo se sentou, olhando diretamente para Ricardo. "Acabei de descobrir que você não sabia da minha existência quando foi embora. Isso é verdade?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Eu não sabia. Se eu soubesse, juro que..." "Não jure nada", interrompeu Gustavo. "Só quero a verdade. Por que você nunca tentou entrar em contato com minha mãe em todos esses anos?" Ricardo suspirou profundamente. "No início, eu estava focado na minha carreira. Pensei que Beatriz estaria melhor sem mim. E depois o tempo passou e ficava cada vez mais difícil. Eu tinha medo de descobrir que ela tinha refeito sua vida, que não havia mais lugar para mim. Foram desculpas covardes, eu sei, e lamento profundamente." Gustavo assentiu lentamente, processando a informação. "Olha, não vou fingir que isso conserta tudo. Cresci sem um pai, e isso é algo que não se pode mudar. Mas estou disposto a tentar conhecer você. A ver se podemos construir algum tipo de relacionamento." Os olhos de Ricardo se iluminaram com esperança. "Obrigado, Gustavo. Prometo que farei tudo o possível para não decepcionar você." "Não prometa nada ainda", advertiu Gustavo. "Apenas vamos devagar, ok?" Ricardo assentiu, contendo a vontade de abraçar seu filho. Sabia que tinha um longo caminho pela frente para ganhar sua confiança, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Enquanto Gustavo se preparava para sair, Ricardo reuniu coragem para fazer uma pergunta. "Gustavo, você acha que algum dia poderia me chamar de pai?" Gustavo parou na porta, voltando-se para olhar Ricardo. Por um momento, Ricardo viu em seus olhos o menino que uma vez sonhou em ter um pai. "Talvez algum dia", disse finalmente. "Mas por enquanto, Ricardo está bom." Com isso, Gustavo foi embora, deixando Ricardo com uma mistura de esperança e determinação. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez em anos sentia que tinha uma verdadeira oportunidade de consertar seus erros e construir a família que sempre deveria ter tido. Os meses seguintes foram um período de ajuste para todos. Ricardo, Beatriz e Gustavo
começaram a navegar pelas águas desconhecidas de sua nova dinâmica familiar. Cada encontro, cada conversa, era como caminhar sobre gelo fino, com a constante tensão de não saber o que esperar. Ricardo, fiel à sua palavra, se esforçou para demonstrar seu compromisso. Começou a aparecer nos plantões de Gustavo no hospital, levando café e sanduíches nas longas noites de trabalho. No início, Gustavo se mostrava relutante, mas pouco a pouco começou a apreciar esses pequenos gestos. Uma noite particularmente agitada na sala de emergência, Ricardo chegou com o jantar para Gustavo. Encontrou-o exausto lidando com um caso difícil, uma criança que havia chegado com uma fratura complicada. "Como estão as coisas?" perguntou Ricardo, entregando a sacola com a comida. Gustavo suspirou, passando a mão pelo cabelo. "É complicado. A criança precisa de uma cirurgia, mas os pais não podem pagar." Ricardo franziu a testa, pensativo. "Posso ajudar de alguma forma?" Gustavo o olhou, surpreso. "Você está falando sério?" "Claro", respondeu Ricardo sem hesitar. "Se eu puder fazer algo para ajudar essa criança, farei." Naquela noite, Ricardo não só pagou a cirurgia da criança, mas também estabeleceu um fundo para casos semelhantes no Hospital Gustavo, observando como seu pai usava sua riqueza para ajudar os outros. Começou a ver um lado de Ricardo que nunca havia imaginado. Enquanto isso, Beatriz observava o crescente relacionamento entre pai e filho com uma mistura de emoções. Por um lado, ficava feliz em ver Gustavo finalmente conhecendo seu pai. Por outro, não podia evitar sentir uma pontada de nostalgia e talvez algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Uma tarde, enquanto Gustavo estava de plantão, Ricardo convidou Beatriz para tomar um café. Sentados na mesma cafeteria onde tiveram seu primeiro encontro meses atrás, a tensão entre eles era palpável. "Beatriz", começou Ricardo, sua voz suave, mas carregada de emoção, "sei que causei muito dano a você, e sei que provavelmente é pedir demais, mas você acha que algum dia poderia me perdoar?" Beatriz o olhou, seus olhos refletindo anos de dor, mas também um lampejo de algo mais. "Ricardo, se passaram tantos anos, tantas coisas mudaram." "Eu sei", respondeu ele, "e entendo se for tarde demais, mas quero que saiba que nunca deixei de amar você. Todos esses anos, mesmo quando estava perseguindo meus sonhos, sempre houve um vazio na minha vida, um vazio que só você poderia preencher." Beatriz sentiu seu coração acelerar. "Ricardo, Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos pelo som de seu telefone. Era Gustavo soando agitado. "Mãe, preciso que você venha ao hospital agora. É urgente." Beatriz e Ricardo se entreolharam, a preocupação refletida em seus rostos. Sem dizer uma palavra, levantaram-se e se dirigiram juntos ao hospital. Ao chegarem, encontraram Gustavo na sala de espera, pálido e visivelmente perturbado. "O que aconteceu?" perguntou. Beatriz, abraçando seu filho Gustavo, respirou fundo antes de responder. "É a vovó Cecília. Ela teve um infarto. Está em cirurgia agora." O mundo pareceu parar para Beatriz. Dona Cecília, sua mãe, havia sido seu pilar durante todos esses anos, especialmente quando se viu sozinha e grávida. Ricardo, sentindo a angústia de Beatriz e Gustavo, abraçou os dois instintivamente. "Estou aqui para vocês", disse suavemente. "O que precisarem é só me dizer." As horas seguintes foram uma agonia. Beatriz e Gustavo esperavam ansiosamente por notícias, enquanto Ricardo se encarregava de tudo o mais. Desde conseguir café e comida, até falar com os médicos para garantir que Dona Cecília recebesse o melhor atendimento possível. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o cirurgião saiu para falar com eles. "A operação foi um sucesso", anunciou, para alívio de todos, "mas as próximas 48 horas serão críticas." Beatriz desabou em uma cadeira, as lágrimas correndo por suas bochechas. Gustavo a abraçou, enquanto Ricardo se ajoelhava diante dela, segurando suas mãos. "Vai ficar tudo bem, Beatriz", disse suavemente. "Sua mãe é forte, assim como você." Beatriz o olhou,
vendo em seus olhos a mesma preocupação e amor que lembrava de anos atrás. Naquele momento, todas as barreiras que havia construído em torno de seu coração começaram a desmoronar. Os dias seguintes foram um borrão de visitas ao hospital, turnos para cuidar de Dona Cecília e momentos de quietude na sala de espera. Ricardo se manteve constante, oferecendo apoio silencioso e prático. Ele se encarregou de que Beatriz e Gustavo comessem e descansassem mesmo, quando eles insistiam em ficar ao lado de Dona Cecília. Uma noite, enquanto Gustavo estava com sua avó, Beatriz e Ricardo se encontraram sozinhos na cafeteria do hospital. "Obrigada", disse Beatriz suavemente, "por tudo o que você está fazendo." Ricardo pegou sua mão sobre a mesa. "Não precisa agradecer. Vocês são minha família. Eu deveria ter estado aqui o tempo todo." Beatriz sentiu seu coração acelerar com o toque de Ricardo. "Sabe, todos esses anos tentei me convencer de que tinha esquecido você, mas vê-lo agora, como você é com Gustavo, como tem estado aqui para nós neste momento, difícil me faz perceber que nunca deixei de amar você." Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas. "Beatriz, mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por Gustavo, que chegou correndo. "Mãe, pai!" A vovó acordou. "Ela está perguntando por vocês." Foi a primeira vez que Gustavo chamou Ricardo de pai, e o impacto desse momento não passou despercebido por nenhum dos três. Com os olhos úmidos e os corações cheios de emoção, dirigiram-se juntos ao quarto de Dona Cecília. A recuperação de Dona Cecília foi lenta, mas constante. Durante esse tempo, a dinâmica entre Ricardo, Beatriz e Gustavo continuou evoluindo. Ricardo se tornou uma presença constante, não apenas no hospital, mas também em suas vidas cotidianas. Uma tarde, enquanto Dona Cecília descansava, Ricardo se encontrou sozinho com ela no quarto do hospital. A senhora o olhou com uma mistura de curiosidade e cautela. "Então", começou Dona Cecília, sua voz ainda fraca, mas com um toque de ironia. O grande Ricardo Neves voltou. Ricardo se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. "Dona Cecília, Não, deixe-me falar", interrompeu ela. "Esperei mais de 2 décadas para dizer algumas coisas a você." Ricardo assentiu, preparando-se para o que estava por vir. "Você quebrou o coração da minha filha", continuou Dona Cecília. "Deixou-a sozinha quando ela mais precisava de você, e meu neto cresceu sem um pai por sua culpa." Cada palavra era como uma punhalada para Ricardo, mas ele sabia que merecia ouvi-las. "Mas", acrescentou Dona Cecília, suavizando seu tom, "também vejo como você tem estado aqui para eles nas últimas semanas. Vejo como olha para Beatriz, como se o tempo não tivesse passado, e vejo como trata Gustavo com tanto amor e arrependimento." Ricardo sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. "Eu os amo, Dona Cecília, a todos vocês, e passarei o resto da minha vida tentando consertar meus erros, se me derem a oportunidade." Dona Cecília o olhou fixamente por um momento antes de estender sua mão para ele. "Bem, parece que você terá essa oportunidade. Não a desperdice desta vez." Ricardo pegou sua mão, sentindo como se um peso fosse levantado de seus ombros. "Não vou desperdiçar. Prometo." Enquanto isso, Beatriz e Gustavo tinham ido para casa descansar um pouco. Sentados na cozinha, compartilhavam um café em um silêncio confortável. "Mãe", disse Gustavo finalmente, "o que você acha de tudo isso? Do pai, voltando para nossas vidas?" Beatriz olhou para seu filho, surpresa pelo uso da palavra pai. "Honestamente, querido, estou tão confusa quanto você. Uma parte de mim quer acreditar que desta vez será diferente, que ele realmente mudou. Mas outra parte tem medo de se machucar novamente." Gustavo assentiu, compreendendo. "Eu sei, eu também tenho medo. Mas e se esta for nossa oportunidade de ser uma família de verdade?" Beatriz sorriu suavemente, acariciando a bochecha de seu filho. "Você é tão sábio, meu amor. Acho que você tem razão. Talvez seja a hora de dar uma chance ao perdão e a um novo começo." Naquela noite, quando Ricardo chegou ao apartamento para rendê-los nos cuidados com Dona Cecília,
encontrou Beatriz e Gustavo esperando por ele. Ricardo, começou Beatriz, estivemos conversando e acreditamos que talvez seja a hora de tentar ser uma família. Todos juntos. O rosto de Ricardo se iluminou com uma mistura de esperança e incredulidade. Vocês estão falando sério? Gustavo deu um passo à frente. Sim, estamos falando sério, pai. Foi como se o tempo parasse. Ricardo olhou para seu filho, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Sem palavras, abriu seus braços e, pela primeira vez, Gustavo o abraçou como um filho abraça seu pai. Beatriz os observava, seu coração cheio de amor e esperança. Quando Ricardo estendeu um braço em sua direção, ela não hesitou em se juntar ao abraço familiar. No entanto, apesar desse momento de felicidade, todos estavam conscientes de que o caminho pela frente não seria fácil. Anos de ausência e dor não se apagam da noite para o dia, mas estavam dispostos a tentar a reconstruir as pontes que o tempo e as circunstâncias haviam destruído. O que nenhum deles sabia era que o destino ainda tinha algumas surpresas guardadas para eles. Surpresas que testariam seu recém-formado vínculo familiar e os obrigariam a enfrentar verdades incômodas do passado. À medida que Dona Cecília se recuperava e a nova dinâmica familiar se estabelecia, parecia que finalmente as coisas estavam se ajeitando para Ricardo, Beatriz e Gustavo. No entanto, como costuma acontecer quando as águas se acalmam, os segredos há muito enterrados começaram a emergir à superfície. Uma tarde, enquanto Ricardo ajudava Dona Cecília a organizar alguns papéis antigos em sua casa, ele se deparou com uma caixa cheia de cartas antigas. Curioso, pegou uma e abriu, sem imaginar como seu conteúdo estava prestes a abalar os alicerces de tudo o que acreditavam saber. Dona Cecília, chamou Ricardo, sua voz trêmula. O que são essas cartas? Dona Cecília se aproximou, empalidecendo ao ver o que Ricardo segurava em suas mãos. Oh, meu Deus, sussurrou. Nunca pensei que as veria novamente. Ricardo leu a carta, seu rosto passando da confusão ao choque. Isso não pode ser verdade. As cartas revelavam uma verdade que havia permanecido oculta por décadas. Acontece que, pouco depois de Ricardo partir, Beatriz havia descoberto que estava grávida. Em sua dor e confusão, ela havia escrito várias cartas a Ricardo, contando sobre a gravidez e pedindo que ele voltasse. No entanto, essas cartas nunca foram enviadas. Por quê? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Por que nunca me enviaram? Dona Cecília fechou os olhos, o peso de anos, de culpa caindo sobre ela. Fui eu, admitiu. Eu interceptei as cartas. Beatriz estava tão arrasada e eu estava tão zangada com você. Pensei que estava protegendo-a. Ricardo se deixou cair em uma cadeira, dominado pela revelação. Todos esses anos, ele havia acreditado que Beatriz nunca tentara contatá-lo, que ela decidira mantê-lo afastado da vida de seu filho, mas a realidade era muito diferente. Temos que contar para Beatriz e Gustavo, disse finalmente. Dona Cecília assentiu, lágrimas em seus olhos. Eu sei e aceitarei as consequências das minhas ações. Naquela noite, reuniram Beatriz e Gustavo na casa de Dona Cecília. O ambiente estava carregado de tensão, enquanto Ricardo e Dona Cecília explicavam o que haviam descoberto. Beatriz ouvia em choque, seus olhos passando de sua mãe para Ricardo. Não posso acreditar, disse finalmente. Mãe, como você pôde? Sinto tanto. Essa minha filha, chorou Dona Cecília. Pensei que estava fazendo a coisa certa. Estava tão zangada com Ricardo por ter magoado você. Gustavo, por sua vez, permanecia em silêncio, processando a informação. Finalmente falou. Então, todo esse tempo tudo foi um mal-entendido? Ricardo se aproximou de seu filho. Gustavo, se eu soubesse da sua existência, teria voltado imediatamente. Nada era mais importante para mim do que vocês. Beatriz, ainda em choque, olhou para Ricardo. Mas mesmo sem saber da gravidez, por que você nunca tentou me contatar? Ricardo baixou o olhar, envergonhado. No início, pensei que você precisava de espaço. Depois, quando tentei ligar alguns meses depois, me disseram que você tinha se mudado e não deixou um endereço de contato.
Assumi que você queria deixar o passado para trás. O silêncio caiu sobre o cômodo enquanto todos processavam as implicações. Dessas revelações, anos de mal-entendidos, decisões tomadas com boas intenções, mas com consequências desastrosas, haviam moldado suas vidas de maneiras que mal começavam a compreender. E agora? Perguntou Gustavo, quebrando o silêncio. Como devemos nos sentir sobre tudo isso? Beatriz se aproximou de seu filho pegando sua mão. Não sei, querido, mas acho que temos que perdoar. Perdoar a nós mesmos e aos outros. É a única forma de seguir em frente. Ricardo assentiu, aproximando-se deles. Vocês têm razão, não podemos mudar o passado, mas podemos decidir como queremos que seja nosso futuro. Dona Cecília, ainda chorando silenciosamente em sua cadeira, os olhava com uma mistura de remorso e esperança. Sinto tanto, repetiu. Vocês poderão me perdoar algum dia? Beatriz olhou para sua mãe, anos de amor e gratidão, lutando contra a sensação de traição. Finalmente, se aproximou e a abraçou. Nós vamos te perdoar, mãe, mas vamos precisar de tempo. Enquanto a família se abraçava, todos estavam conscientes de que essa descoberta havia mudado tudo. As feridas do passado, que mal começavam a cicatrizar, haviam sido reabertas. Mas também havia uma nova oportunidade para honestidade e reconciliação. O que nenhum deles sabia era que essa revelação era apenas o começo. Havia mais segredos enterrados no passado. Segredos que logo viriam à tona e colocariam à prova os laços familiares que estavam tentando reconstruir. Os dias seguintes à revelação das cartas foram tensos e emocionais para toda a família. Cada um deles lidava com a nova informação de maneira diferente. Beatriz alternava entre a raiva em relação à sua mãe e a tristeza pelos anos perdidos. Gustavo mergulhou em seu trabalho no hospital, tentando processar suas emoções, enquanto Ricardo debatia-se entre a alegria de saber que Beatriz havia querido que ele fizesse parte de suas vidas e a culpa por não ter lutado mais para encontrá-la. Uma tarde, enquanto Ricardo caminhava pelo parque próximo ao hospital, tentando clarear seus pensamentos, encontrou-se com uma figura familiar. Ricardo, chamou uma voz feminina. É você? Ricardo se virou, surpreso ao reconhecer a mulher. Fernanda? Nossa, quanto tempo! Fernanda sorriu, aproximando-se. Quase 20 anos, se não me engano. O que te traz por aqui? Ricardo hesitou por um momento antes de responder. É uma longa história. Estou reconectando com minha família. Os olhos de Fernanda se arregalaram de surpresa. Sua família? Você quer dizer sim, assentiu Ricardo. Beatriz e meu filho, Gustavo. Fernanda empalideceu visivelmente à menção de Gustavo. Meu Deus, Ricardo, há algo que você precisa saber. Enquanto isso no hospital, Gustavo se encontrava no meio de uma situação de emergência. Um paciente havia chegado com uma condição rara que requeria um tratamento experimental. Gustavo, conhecido por sua brilhantez e dedicação, foi escolhido para liderar o procedimento. Enquanto se preparava para a cirurgia, não pôde evitar pensar em como sua vida havia mudado nos últimos meses. O reaparecimento de seu pai, os segredos revelados, a nova dinâmica familiar, tudo parecia um turbilhão de emoções. No entanto, naquele momento, ele tinha que se concentrar em salvar uma vida. De volta ao parque, Ricardo olhava para Fernanda com uma mistura de confusão e apreensão. O que eu preciso saber, Fernanda? Fernanda respirou fundo antes de falar. Anos atrás, pouco depois de você ir embora, Beatriz e eu nos encontramos. Ela estava arrasada, grávida e sozinha. Eu ofereci dinheiro para que ela saísse da cidade, para que começasse uma nova vida longe daqui. Ricardo sentiu como se o mundo parasse. O quê? Por que você faria isso? Porque eu te amava, Ricardo, confessou Fernanda, as lágrimas assomando em seus olhos. Pensei que se Beatriz desaparecesse, você voltaria, e talvez tivéssemos uma chance. Foi egoísta e terrível, eu sei. Tenho vivido com essa culpa por anos. Ricardo recuou, dominado por essa nova revelação.
Meu Deus, Fernanda, você tem ideia do que fez? Você nos roubou anos de estarmos juntos como uma família. Eu sei, soluçou Fernanda. E sinto tanto quando soube que você tinha voltado e que estava se reconectando com eles. Soube que tinha que te contar a verdade. Não posso continuar vivendo com esse segredo. Ricardo passou a mão pelo cabelo, tentando processar essa nova informação. Tenho que contar para Beatriz e Gustavo. Eles precisam saber a verdade. Enquanto isso, no hospital, Gustavo saía da sala de cirurgia, exausto, mas triunfante. A cirurgia havia sido um sucesso e o paciente estava estável. Enquanto tirava o avental cirúrgico, viu sua mãe correndo em sua direção, com uma expressão de preocupação no rosto. Gustavo, disse Beatriz sem fôlego, é sua avó, ela teve uma recaída, está na UTI. O coração de Gustavo afundou. Justo quando pensava que as coisas não podiam ficar mais complicadas, o destino lhes lançava outro golpe. Vamos, disse, pegando a mão de sua mãe. Temos que estar com ela. Enquanto se dirigiam à unidade de terapia intensiva, Gustavo recebeu uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar. É urgente. Estarei no hospital em 20 minutos. Gustavo franziu a testa, imaginando que nova surpresa os aguardava. Parecia que o universo estava determinado a testar os laços de sua recém-reunida família. Na UTI encontraram Dona Cecília conectada a vários aparelhos. O médico responsável informou que ela havia sofrido um derrame cerebral e que as próximas horas seriam críticas. Beatriz desabou em uma cadeira ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão. Mãe, por favor, você precisa ser forte. Precisamos de você. Gustavo colocou a mão no ombro de sua mãe, oferecendo conforto silencioso. Nesse momento, Ricardo chegou, seu rosto uma máscara de preocupação e culpa. Beatriz, Gustavo, disse suavemente. Sei que este não é o melhor momento, mas há algo que vocês precisam saber. Enquanto Ricardo contava sobre seu encontro com Fernanda e a verdade que ela havia revelado, Beatriz e Gustavo ouviam em choque. Era como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando mais uma vez. Não posso acreditar, sussurrou Beatriz, as lágrimas correndo por suas bochechas. Tantas mentiras, tantos segredos, quando isso vai acabar? Gustavo, por sua vez, sentiu uma raiva crescente. Ninguém pensou em mim, em como todas essas decisões afetariam minha vida. Ricardo se aproximou de seu filho, tentando colocar a mão em seu ombro, mas Gustavo se afastou. Sinto muito, filho, se eu pudesse mudar o passado, mas você não pode, interrompeu Gustavo, sua voz trêmula de emoção. Nenhum de nós pode. E agora, a vovó está lutando pela vida, e continuamos descobrindo mais e mais mentiras. Como se supõe que devemos lidar com tudo isso? Nesse momento, as máquinas conectadas à Dona Cecília começaram a apitar, seu ritmo cardíaco ficando errático. Gustavo, entrando em modo médico, rapidamente chamou uma equipe de emergência. Enquanto os médicos trabalhavam freneticamente para estabilizar Dona Cecília, Beatriz, Ricardo e Gustavo se agarraram uns aos outros, todas as recriminações e a dor momentaneamente esquecidas diante da possibilidade de perder um ente querido. Em meio ao caos e à incerteza, uma coisa ficou clara. Apesar de todos os segredos e mentiras, apesar da dor e da traição, eles eram uma família e teriam que encontrar uma maneira de superar isso juntos, ou arriscar perder tudo mais uma vez. Enquanto esperavam notícias sobre o estado de Dona Cecília, cada um deles enfrentava seus próprios demônios internos. Beatriz lutava com a culpa de ter mantido Gustavo afastado de seu pai durante tantos anos, mesmo que não tenha sido inteiramente sua decisão. Ricardo se perguntava se algum dia poderia compensar todos os anos perdidos e se sua família poderia perdoá-lo completamente. E Gustavo, pego no meio de tudo, debatia-se entre o amor por sua família e a sensação de que toda sua vida havia sido construída sobre uma base de mentiras. O que nenhum deles sabia era que o destino ainda tinha uma última surpresa guardada para eles. Uma surpresa que testaria seu amor, sua lealdade e sua capacidade de perdoar como nunca antes. As horas se transformaram em dias,
enquanto Dona Cecília lutava pela vida, na UTI Beatriz, Ricardo e Gustavo se revezavam para ficar ao seu lado, seus próprios conflitos momentaneamente esquecidos diante da gravidade da situação. Uma noite, enquanto Gustavo fazia seu turno de vigília, Dona Cecília começou a mostrar sinais de melhora. Lentamente ela abriu os olhos, focalizando o rosto de seu neto. Gustavo, sussurrou fracamente. Vovó, respondeu Gustavo, as lágrimas assomando em seus olhos. Você está acordada. Graças a Deus. Dona Cecília tentou falar novamente, mas Gustavo a impediu gentilmente. Não se esforce, vovó, descanse. Vou chamar o médico e avisar a mamãe e o papai. A palavra papai saiu de seus lábios com menos resistência desta vez. E Gustavo percebeu que, apesar de tudo, Ricardo havia conquistado esse título nos últimos meses. Enquanto esperavam os resultados dos exames de Dona Cecília, a família se reuniu na sala de espera. O silêncio entre eles era pesado, carregado de todas as verdades não ditas e as emoções reprimidas dos últimos dias. Finalmente, foi Gustavo quem quebrou o silêncio. Não podemos continuar assim, disse, olhando para seus pais. Toda essa situação, todos esses segredos e mentiras estão nos destruindo. Beatriz e Ricardo trocaram um olhar antes de assentir. Você tem razão, filho, disse Ricardo. Acho que é hora de todos colocarmos nossas cartas na mesa, sem mais segredos, sem mais mentiras. E assim, naquela fria sala de espera de hospital, a família começou a falar. Beatriz confessou seu medo e seu orgulho, ferido que a levaram a não procurar Ricardo, mesmo depois que sua mãe interceptou as cartas. Ricardo admitiu sua covardia em não lutar mais para encontrá-los, deixando que sua carreira preenchesse o vazio em sua vida. Gustavo, por sua vez, falou de seu ressentimento por crescer sem um pai, mas também de sua gratidão à sua mãe por tudo o que ela havia sacrificado por ele. Falou de seu medo de confiar plenamente em Ricardo, mas também de seu desejo de ter um relacionamento real com seu pai. As lágrimas fluíram livremente, enquanto cada um expunha suas feridas mais profundas, seus medos mais obscuros e suas esperanças mais sinceras. Foi um processo doloroso, mas também catártico. Com cada verdade revelada, cada desculpa oferecida e aceita, os muros entre eles começaram a desmoronar. Foi no meio dessa conversa que o médico chegou com notícias sobre Dona Cecília. Sua mãe está fora de perigo, anunciou dirigindo-se a Beatriz. A recuperação será lenta, mas esperamos uma melhora completa. A notícia foi recebida com abraços e lágrimas de alívio. Nesse momento de alegria compartilhada, algo mudou na dinâmica familiar. Era como se o alívio pela recuperação de Dona Cecília tivesse aberto uma porta para a cura de todos eles. Os dias seguintes foram um período de transição e ajuste. Dona Cecília foi transferida para um quarto privado, onde a família passava a maior parte de seu tempo. As conversas continuaram, desta vez incluindo Dona Cecília, que também tinha suas próprias desculpas a oferecer e perdões a pedir. Foi durante uma dessas conversas que Ricardo tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas mais uma vez. Tenho pensado, começou, olhando para Beatriz e Gustavo. Todos esses anos, persegui o sucesso e a riqueza, pensando que isso preencheria o vazio em minha vida. Mas agora percebo que a única coisa que realmente importa é a família. Ele fez uma pausa, pegando as mãos de Beatriz e Gustavo. Quero vender a empresa, usar o dinheiro para estabelecer uma fundação que ajude famílias necessitadas, especialmente mães solteiras e crianças sem pai. E quero que façamos isso juntos como família. A proposta foi recebida com surpresa inicial, mas logo se transformou em entusiasmo. Gustavo viu uma oportunidade de usar suas habilidades médicas para ajudar os outros, enquanto Beatriz pensou em todas as mulheres que poderiam se beneficiar de um apoio que ela não teve. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Ricardo vendeu sua empresa, Beatriz pediu demissão de seu emprego para se dedicar em tempo integral à fundação, e Gustavo dividiu seu tempo entre o hospital e a organização de programas de saúde para a fundação,
A Fundação Neves Almeida rapidamente se tornou um farol de esperança para muitas famílias em situações difíceis. Oferecia apoio financeiro, médico e emocional, tornando-se um modelo de como a riqueza e o privilégio podiam ser usados para fazer uma diferença real na vida das pessoas. Um ano após a crise que quase destruiu sua família, Ricardo, Beatriz e Gustavo se encontravam na inauguração do primeiro centro comunitário da Fundação. Enquanto cortavam a fita juntos, Ricardo não pôde evitar refletir sobre o longo e difícil caminho que os havia levado até ali. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, disse, dirigindo-se à multidão reunida. Nunca é tarde demais para pedir perdão, para oferecer uma segunda chance, para reconstruir o que foi quebrado. Ele olhou para Beatriz e Gustavo, seus olhos brilhando com amor e orgulho. Minha família me deu uma segunda chance, e agora queremos oferecer essa mesma oportunidade a outros, porque no final, a única coisa que realmente importa é o amor e a conexão que compartilhamos com os outros. Naquela noite, enquanto a família jantava juntos em casa, com Dona Cecília presidindo a mesa, havia um sentimento de paz e plenitude que nenhum deles havia experimentado antes. Eles haviam passado pelo fogo da adversidade e emergido mais fortes, mais unidos. Beatriz olhou para Ricardo e sorriu, o amor brilhando em seus olhos. Sabe, acho que finalmente entendo o que significa e viveram felizes para sempre. Não significa que tudo seja perfeito o tempo todo. Significa que, aconteça o que acontecer, enfrentamos juntos. Ricardo pegou sua mão, beijando-a suavemente. Juntos. Repetiu. Sempre. Gustavo observou seus pais, sentindo uma onda de gratidão e amor. Quem diria que terminaríamos assim quando nos reunimos pela primeira vez há um ano? Dona Cecília riu suavemente. O destino tem formas misteriosas de trabalhar, meu querido. Às vezes temos que passar pelo pior para apreciar o melhor. Enquanto a família continuava seu jantar, rindo e compartilhando histórias, ficou claro que eles haviam encontrado algo precioso. Um amor que havia resistido à prova do tempo e da adversidade, uma conexão que era mais forte do que qualquer segredo ou mentira do passado. E assim, em uma noite comum, em uma casa cheia de amor e risos, a história de Ricardo, Beatriz e Gustavo chegou ao fim. Não com fogos de artifício ou grandes declarações, mas com a quieta certeza de que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam o futuro juntos, como a família que sempre estiveram, destinados a ser